para todos. Hoje é 12 de 12 de 2012. Você já viu que a Madalena está extremamente inspirada. Então, o nosso estudo nunca é palestra. Vou pedir inspiração de vocês também, tá? Oi, lembra que ela falou quanto que ela queria receber? Ela quis 100. Eles quase eletrocutaram. Botou a carga toda. 12 de 12 está sentindo efeito. O tema de hoje, na verdade, tem a ver com o final de ano. Porque já estamos lá, né? Salvo engano, a gente só tem mais um encontro antes do Natal, né? Né, Dani? Sim. Sim? Sim. E aí, o que me motivou a trazer esse trecho do Evangelho? É porque eu pensei em balanço. Porque, querendo ou não, eu, pelo menos, chega no final do ano, eu faço um balanço, sabe? O que aconteceu, o que eu idealizei, do que eu consegui, do que eu não consegui. E, querendo ou não, eu acho que esse tema tem muito a ver com o que a gente vai falar aqui, que é sobre essa questão do balanço, sabe? E num contexto diferente. Vamos lá? A turma candidata à leitura aí, por favor. Ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos de vosso Pai que estás nos céus. Porque ele faz levantar-se seu sol sobre maus e bons, e faz chover sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Os coletores fiscais também não fazem o mesmo? E se saudardes somente a vossos irmãos, que fazeis de especial? Não faz os gentios também o mesmo? Sede vós, portanto, perfeitos, assim como é perfeito vosso Pai Celestial. Digo, porém, a vós que me ouvis. Ô, gente, desculpa, porque eu não pus aqui, perdão, agora é Lucas, tá? Esqueci é o mesmo trecho, só que do sinótipo de Lucas, tá? Digo, porém, a vós que me ouvis, amai aos vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam. Abençoai o que vos amaldiçoam, orai pelos que vos difamam. Se amais aqueles que vos amam, que gratidão mereceis, pois também os pecadores amam aos que os amam. Se fizerdes o bem aos que vos fazem o bem, que gratidão mereceis. Até os pecadores fazem isso. Se emprestardes àqueles de quem esperas receber, que gratidão mereceis. Até os pecadores emprestam aos pecadores para receberem outro tanto. Amai, porém, os vossos inimigos, fazei o bem, e emprestai sem esperar ressarcimento, e será grande a vossa recompensa. E sereis filhos do Altíssimo, porque Ele é bom para com os ingratos e maus. Sede misericordiosos, assim como é misericordioso o vosso Pai. Continua. Vamos mais um? Ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos de vosso Pai que está nos céus, porque ele faz levantar-se seu sol sobre os maus e bons, e faz chover sobre justos e injustos. Porque se amardes aos que vos amam, que recompensa tendes? Os coletores fiscais também não fazem o mesmo? E se saudardes somente a vossos irmãos, que fazeis de especial? Não fazem os gentios também mesmo? Sede vós, portanto, perfeitos, assim como é perfeito o vosso Pai Celestial. Digo, porém, a vós que me ouvis: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam. Abençoai os que vos amaldiçoam, orai
pelos que vos difamam. Se amais aqueles que vos amam, que gratidão mereceis, pois também os pecadores amam aos que vos amam. Se fizerdes o bem aos que vos fazem bem, que gratidão mereceis. Até os pecadores fazem isso. Se emprestardes àqueles de quem esperas receber, que gratidão merecereis? Até os pecadores emprestam aos pecadores para receberem outro tanto. Amai, porém, os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai, sem esperar ressarcimento. E será grande vossa recompensa, e sereis filhos do Altíssimo, porque Ele é bom para com os ingratos e maus. Sejam misericordiosos, assim como é misericordioso o vosso Pai. Muito bem. Olha, eu, muito comumente, na hora que eu passo por um trecho desse do Evangelho, na hora que eu leio ali inimigo, eu sempre penso em alguém. Sabe? Eu acho que é meio comum, né? Eu sempre penso no terceiro. Só que aí, e muito agora, essa época que a gente está, como a gente disse que semana passada, e a Helena fez aquela leitura do texto da Agostinho Zé, gente, muito bacana, sobre uma transição planetária. E eu entendi que é hora de eu, pelo menos, entender e capturar de um trecho como esse uma coisa nova. Tirar o próximo. O próximo que eu digo, um terceiro, sabe? E aí eu fiquei apertado. Eu falei, vou levar essa perda para isso também. Assim, o que o inimigo pode fazer contra mim? O que eu permiti. Jesus, não tem mais. Vocês escutaram a resposta dela? O que um inimigo pode fazer contra mim? Qual que foi, Magno? O que eu permiti. O que eu permiti. Pois é, mas agora de uma forma menos ampla. O que um inimigo pode fazer contra mim? Eu digo que eu fiquei apertado com essa pergunta. Caluniar. Né? Debochar. Matar. Me ameaçar. Me julgar. Né? Julgar é danado, né? Julgar é danado. Oi? Criticar. Pois é, eu acho que é nessa linha mesmo. Me machucar de alguma coisa, de alguma forma, podendo inclusive me matar. Subtrair alguma coisa de mim. Oi? Me tentar, né, Helena? Pois é, me expor. E esse expor aí é relativo, né? Porque às vezes me expõe de uma forma que me desagrade. Se expor dentro de uma realidade é uma coisa, mas às vezes me expõe de uma forma que me desagrade e em função de uma pressuposição minha. Eu idealizei aquilo que idealizo para mim, não foi contestado por alguém. E aqui, eu acho que é legal a gente fazer esse exercício de pensar no inimigo agora, não o inimigo externo. Esse inimigo que está dentro de mim, sabe? Uma visão realmente interna, principalmente nos nossos momentos agora, que são os nossos momentos de transição. Mas, Rodrigo, antes de falar de interno, mesmo falando como externo, eu posso inverter essa polaridade, não posso? Porque o inimigo mais fácil é o inimigo. Pois é. Gente, o chefe é danado, né? Está falando na frente, né? Ele colocou atrás. Mas é porque o negativo eu resumo dele a vida inteira, não vai adiantar. Porque o mais fácil não é isso? É o mais fácil. É mais fácil eu atribuir culpa aos outros, atribuir responsabilidade aos outros. É muito mais fácil eu achar que a culpa do mundo está nos outros. Né? E mesmo como o Anderson colocou, se eu trago aqui o inimigo tradicional, vamos dizer assim, é também a mesma analogia. Aliás, o que serve ali serve aqui, o que serve lá serve aqui. Né? E são verdadeiramente, a gente já vem falando disso aqui, verdadeiramente grandes instrutores que eu tenho. Sem sombra de dúvida.
Né? E a analogia é bacana, porque para eu, na hora que eu comecei a pensar qual que é o meu inimigo, o que o inimigo interior, o que me incomoda, o que me machuca, quando que eu me sinto subtraído, machucado, eu tive que trazer para fora, para depois trazer para dentro. Sabe? Por isso que eu achei difícil. Vou dividir o atento, né? E aí, quando é que eu me sinto então ameaçado? Uma coisa está correlacionada com a outra, machucado ou diminuído? Inferno oculto. É isso aí. Gente, 12 do 12 dá nada. Mas não. Vocês notaram o que a levadeza falou? Quando eu sou magoado também. Quando eu sou magoado, quando eu sou exposto de uma forma que eu considero irreal, que eu não concordo com ela, quando alguém tira minhas máscaras, né? Porque essa exposição realmente tem hora, se alguém, puxa vida, ser baseado em fato, alguém fala alguma inverdade contra mim, puxa vida, não é bom não. Mas quando alguém fala algo que eu não tenho condição de saber se é verdade ou inverdade, é algo que contraria uma predisposição minha, que me magoa por conta disso, olha que doideira. E por que eu fico tão machucado e fiz? Quando eu vejo, né, minhas sombras sombríssimas, assim, né? Não é? É a danada da sombra, né, Maria? É a danada da sombra. Ou seja, quando alguém me expõe, pensando nessas duas polaridades de maneira equivocada aí, dentro daquilo que eu concebi. Entende? Assim, eu fico muito machucado. Eu percebo o tanto que eu fico machucado, o tanto que eu fico magoado, sabe? O tanto que isso me incomoda. E aí, olha só, é um inimigo que está dentro de mim, esse inimigo sou eu. É um inimigo que mora em mim. Ele é interno, não é externo. Oi? Ele, então, teoricamente, ele é um inimigo meu, e se eu sei que eu não sou nada disso, eu estou sendo inimigo a mim, então. Porque a gente, assim, eu entro em contradição, né? Preocupada com o que os outros pensam de mim. Se eu sei que eu não sou aquilo, por quê? Pois é. Tamara, é um grande inimigo. É ou não é? E ao mesmo tempo, como antes colocou, é um grande instrutor. Onde que a gente tem aí onde eu tenho uma grande dificuldade, certamente eu tenho ali um grande tesouro. Ou você fica calado, ou você parte para... Ou eu, né? Ou eu fico calado e conciso, ou eu passo para uma exposição dessa mágoa minha, né? Mas esse quanto que me machuca é que eu tenho que estar mais atento para isso, sabe, Tamara? Eu percebo isso hoje. O quanto que eu fico abalado, machucado, magoado mediante a situação dessa e por conta de quê? Sabe? Tem que dar nome ao sentimento, né? Que sentimento é esse que o outro fala uma coisa e me dói tanto? Me dói tanto. Né? O que eu sinto? Não é? Raiva, ódio, inveja. Vai sair tudo, né? E a questão que me colocou aqui, a questão do espelho. É isso. E aí, cara, existe muita primeira investigação. Eu tenho que achar o que me incomoda com clareza. E enfrentar, como acabou de chegar ali a Natália, encarar de frente. Não é assim, né? Ela veio, encarar de frente. Ela fala, encarar tem que ser de frente. O Leonardo, né? Fala isso, né? Não é? Um fato real. Fato real. Depende do tamanho do nosso orgulho também. Com certeza. Eu penso o seguinte, tem vários mecanismos de defesa que eu uso, e aí pode estar a mágoa, a arrogância, o egoísmo, pode estar uma série de mecanismos que estão por trás disso daí. Mas eu acho que no cerne, está isso. Está o tamanho do meu orgulho. Semana passada, acho que foi passada, não sei, a Lena trouxe uma frase do escritor do Guia Petrucci. E essa frase eu acho ela fantástica, acho que ela é chave. E ela encaixou muito, pelo menos no meu entendimento, muito no entendimento dessa questão do amor ao próximo, ao amor a esse inimigo que habita dentro de mim. Que é essa: se você não quiser ser mais do que é, não temerá ser menos do que é. Se eu conseguir realmente entender e vivenciar isso, a mágoa, Tamara, a dificuldade dessa relação que eu tenho quando alguém me expõe, por que eu fico tão chateado, por que eu fico tão melindrado, por que eu fico tão doído numa situação dessa? Será que não é porque nessas situações eu não estou procurando ser mais do que eu sou? Além do que eu sou? Ou que eu não sou. Ou que eu não sou? Eu não acredito. Não é? Porque eu não sou. E aí vem
Se isso me acontece, se eu realmente sou mais do que eu dou conta de ser, e aí é a questão de entender, de vivenciar com muita franqueza as minhas limitações, e são explícitas, são verdadeiras, acabou o medo de eu ser menor do que eu sou. Porque quando uma situação dessa, que acaba virando um embate de exposição, esse medo de ser menor é medo de ser menos. Porque eu me posiciono de uma forma equivocada. E aí que vem esse danado desse inimigo, que às vezes é a cor, às vezes é a mágoa, às vezes é que eu tenho que identificar, né, levadeza, que eu tenho que buscar e entender o que é levadeza para me ajudar a investigar. E dá nome mesmo, e dói para dar esses nomes. E dói para dar esse nome. É, sangrando mesmo. Sai do coração, né? Que aí depois também entende. E já até o trabalho fica mais leve, né? Olha, se é inveja, vou trabalhar minha inveja. Né? Quando eu sinto essa inveja? Procurando porquê também, às vezes não é não. Pois é, quando que eu sinto inveja? Em quais situações que eu sinto essa inveja? Em quais situações que esse inimigo inimigo aflora em mim? Às vezes eu até tenho, né, aquele recurso e não percebi. Quando eu vejo no outro, em vez de buscar o meu, eu fico querendo, né? Aí vem esse grande instrutor, que é esse inimigo, que me faz enxergar isso, que mexe comigo. Muitas coisas são... Pode falar. Pelo que eu entendi, você abordou uma situação externa. Não foi a difamação. Mas que internamente me mexeu. Então, mas me mexeu em que sentido? Mas o que eu vejo na questão que eu sinto da difamação é mais o trabalhão que dá. Você, é verdade, mais do que isso, porque quando se fala em difamação é uma coisa muito mais... Eu penso pensando dessa forma. O que eu sinto muito nessa frase aí é que é o seguinte: se você for você mesmo, nem mais nem menos, é só você ser mesmo em qualquer situação que você esteja. Acabou. Então qualquer coisa que vier é lucro. Então é a questão de você ser inteiro na situação. Então você não tem problema se você vai ser menos de quê? Se você está sendo você mesmo. Você é o seu inteiro. Se eu estou procurando ser mais do que eu sou. Mais do que eu sou. Não é? Eu sou a minha unidade, entende? Uhum. E o texto que o Madá trouxe foi combinado, não, viu, gente? Só que a Lena até falou, gente, vocês são bobinhos demais. Nós somos bobinhos demais, né? Infantilidade é achar que é a gente que escolheu os temas, né? Mas o tema da Madá trouxe mais cedo aqui é exatamente essa questão de auto-libertação. Como é que eu vou me libertar? Eu vou falar de auto-libertação se eu ainda construo ilusões sobre mim mesmo. Entende assim? E é exatamente o que você está falando com a gente. Não é isso? Sem conhecer a minha sombra também não me liberta. Demorei uns... Ô, Leandro, quando foi a primeira que você apresentou a frase pra gente? Foi quando? Tem quantos anos? Ela está lá embaixo. Ah, está lá embaixo? Deve ter uns 4 anos? Deve ter. Foi difícil. Essa frase tem quanto tempo, Leandro? Não, você trouxe pra gente. Quando nós estudamos a palestra sobre leis psíquicas, lei de responsabilidade, lei pessoal de responsabilidade espiritual, lá na outra casa, uns 5 anos. 5 anos, eu fui entender tem 1 mês e pouco. Mas é que bom. Essa palestra, Rodrigo, se não me engano, é de 58. De 1958? Muito antes de eu nascer. Muito antes. Muito antes. Sua mãe não era nascida nessa época. Fabiano tinha nascido. Fabiano já tinha uns 19 anos nessa época. Pois é, mas aqui que bom que demorou 5 anos, mas deu para entender. Mas no fundo ela é tão valiosa, pelo menos para mim. Né? Nossa Senhora. Muito que essa frase é valiosa. Mas por isso que eu falei, acho que vale a pena a gente trabalhar. E esse tema tem muito a ver com isso. O que eu sinto angústia, hein? O que tem a ver com isso que você colocou pra gente? O que é angústia? E olha que atrevimento, eu não sou psicólogo não, e acho que tem umas aqui, né? Tem várias, né? Tem várias, né? Pois é, atrevimento, né? Então vou colocar acho que a angústia é quando você não consegue. É o que você falou aí. Uma pessoa faz uma coisa para você que te magoa, caso a mágoa, falei, aí você não consegue tirar aquilo de dentro de você, ou conversando com pessoas, que eu gosto muito de conversar
Porque eu acho que o versículo você vai limpando o seu eu, né? E aí essa angústia que vai te massacrando, né? Vai dar uma dorzinha no peito, né? Aperta, né? Rodrigo, mas trazendo lá dentro, eu acho que essa angústia, assim, olhando para dentro de mim, eu não sei o que eu projetei. Eu me faço aquela projeção. Aí eu não sou aquilo, me dá angústia. Porque a frase aqui, eu resumi essa frase para mim, assim, para entender, é assim, eu sou, né? Se eu não quero ser mais, eu não vou ter medo de ser o que eu menos do que eu sou. Então eu tenho que saber o que eu sou, o que eu sou. Então isso que a Beth falou, se eu não conheço minha sombra, eu não sei quem que eu sou. Você é melhor do meu filho. Como é que é? Você tá magoado. Não, mas porque essa frase é a chave. Repete. Como que eu vou me auto-libertar se eu não conheço as minhas sombras? Os meus inimigos, né? Os meus inimigãos. Eu projeto que eu sou só luz. Aí eu vejo uma sombrinha lá puxando meu pé e a gente fala muito aqui de treva, aliás, a gente fala pouco aqui de treva, de luz. Me faz mas aonde que eu vou projetar a luz se eu não conheço a danada da treva? Se eu não conheço a danada da sombra? Que é o que faz... E ela brota justamente quando o inimigo me mostra ela, né? Porque o meu instrutor me mostra. Aí vem a oportunidade de melhoria. É a oportunidade. Por isso que crise, você sabe o que é. Mas eu trouxe um conceito, acho que é Hernandes Defoe, que é nessa linha. Um sofrimento emocional originado por alguma indefinição interna, causando intensa aflição. Tem tudo a ver com isso, sim, viu, Cris? Bom, Rodrigo, se a gente colocar a frase no presente, ela faz muita diferença. Qual no presente? Você não tem que ser mais do que é, não tem que ser menos do que é. Porque é o que eu sou hoje, é isso. Não tem que ser menos da frase, porque hoje é agora que a vida acontece. Se você não quer ser menos do que é, não tem que ser menos do que é. Você trouxe pro bem agora, né? A todo instante, né, Tamara? Vai ser sempre. Passar muito me ajuda a entender melhor um pouco e dar a resposta melhor. O que está acontecendo? Tá certo. E aí, é a vivência de conflito dessa danada da angústia. Desajuste entre exatamente o que a Cris trouxe pra gente aqui. Desajuste entre aquilo que eu quero e aquilo que eu dou conta de ser. E é isso. É um descompasso entre o que eu quero ser e o que eu dou conta de ser. Esse descompasso entre uma coisa e outra, esse me traz angústia. E de novo vem a danada da frase. E traz medo. Traz medo, traz insegurança, traz prisão. Eu acho o medo mais perigoso do que a angústia. Eu acho que eles estão bem assim. Não acho não. Porque o medo te inibe de buscar uma melhor. Porque te deixa paralisado. É um medo, sentimento paralisante. A angústia, pelo menos, se você está angustiado com algo, você de alguma forma você coloca ela para fora. Entendo ou sim. seja no grito, ou seja no estresse, ou seja conversando, ou seja um choro. De alguma forma você expõe. O medo não. O medo, você tem medo de chegar e tentar, você tem medo de se aproximar. Então você recuando é muito pior, porque aí pode piorar a situação em vez de você tentar melhor. Entende? Eu entendo o seguinte. Temer é um medo, Adriano. Ricardo. Hein, Rodrigo? Eu não guardei seu nome. Aguinaldo. Nós não aprendemos. Nós não aprendemos. Você pode ficar à vontade de puxar a orelha dela. Nós não aprendemos. Todo aquele que se eleva será rebaixado. Nós vivemos sempre na elevação. Aí nós temos medo quando somos rebaixados. Aí nós chegamos naquele ali. Nós nunca somos aquilo que somos. Nós estamos sempre um ponto acima. E temos medo de quando nós chegamos na nossa posição. Guinaldo, Agora, você sabe que eu tenho uma dificuldade danada para exercitar o seguinte. Na hora que eu falo nós. Hoje eu estou falando falar o meu. Porque eu realmente sou assim. Eu sou assim mesmo. Faço isso com uma frequência danada e com uma rapidez, uma facilidade de querer ser mais alto do que eu estou mesmo. Eu me elevo assim com muita facilidade.
E por conta disso vem uma série de sentimentos, né, de arrogância, de prepotência. Eu percebo isso toda hora, percebo mesmo, sabe? Mas, graças a Deus, já estou entendendo. Igual o Murilo falou, que foram 5 anos para entender, né? O meu foi um pouquinho mais. Eu estou começando a ganhar melhor a importância de ouvir essa treva em mim, essa sombra em mim. Ele é mim. Na semana anterior que eu falei de novo sobre essa frase, foi muito legal a nossa compreensão de se você não fizer ser mais do que é, na verdade eu não sei o que sou. Desconhecido. Desconhecido. Então eu tenho mesmo uma imagem idealizada de mim. Uma imagem a mais daquilo que sou, porque não sei o que sou. Ou a menos. Né? Ou a menos. Então eu fico bastante vulnerável. Mas quando nós investimos em descobrir, como você está falando, né? Onde é que vai a minha arrogância, como que isso se manifesta dentro de mim? Eu posso saber o que sou e posso assumir responsabilidade sobre aquilo que sou. É coerente com o que você colocou, né? Eu posso dizer de mim, eu sei que sou. Eu posso até não contar para vocês, mas eu sei que sou. Não tem nada que não fique oculto, que não seja dito do alto dos telhados, né, Léa? Exatamente. Para mim. Não é isso? Mas é isso mesmo, Aguinaldo. Agora a dificuldade que eu tenho também é essa questão. Eu não dou conta de falar para todo mundo, né? Mas eu digo nós, que é a humanidade inteira. É apto, né? Maneira de nós é a humanidade inteira, não sou eu, o senhor, ou você. De uma maneira geral, nós. Ô, Rodrigo. Oi. Eu percebo essa questão da seguinte forma. Acho que, inevitavelmente, a gente tem que buscar ser mais. Fala mais alto, não ouvimos. Inevitavelmente, para a própria evolução, a gente tem que buscar ser mais do que. Ser mais do que? Ser mais do que a gente é. Correto? Eu, né? Eu, no meu processo de evolução, eu tenho que buscar ser mais. Esse é o processo. Não é isso? E o que acontece? Quando eu não sei o que eu sou, é nessa busca de tentar ser mais do que é que eu sou confrontado com o que realmente eu sou. Entende isso? Então eu estou evoluindo. Eu tenho que seguir caminho, tenho que passar. Aí faz parte do meu caminhar buscar. Quando eu percebo que eu sou capaz de fazer, eu me dou conta que eu ainda não sou. Aí nesse momento, eu acho que a segunda fase tem um efeito. Eu temo ser menos do que eu desconheço, porque eu não desconheço. Eu me desconheço, eu ainda não sei o que eu sou. E eu penso que isso vai ser uma estimulância. Por quê? Porque o que eu sou agora é apenas um estágio para onde eu estou caminhando. Amanhã eu vou continuar com essa mesa. Se eu for fiel, aí sim, né? A não temer ser o que eu sou significa o quanto eu dou conta de ser honesto comigo mesmo, em busca do que eu sou. E se isso for verdadeiro, eu vou viver com essa dualidade na vida inteira, porque eu não vivo. Então acho que essa frase, às vezes a gente pode nos conduzir na questão seguinte: olha, eu tenho que ser mais humilde, eu tenho que ser. Acho que é mais ou menos por isso. Fernando, eu entendo assim que você está colocando, eu entendo assim, essa frase é sutil. Porque se eu não tiver expectativa, se eu não almejar melhorias, eu morri. Mas eu entendo que essa frase é o seguinte, ela é voltada para dentro, sabe? Ela é bem interna. Porque na hora que eu digo aqui, se eu quiser ser mais do que sou, de forma exterior, eu acho que tá aí, gera alguma dificuldade sim. De uma forma exterior, isso daí gera em mim um descompasso, sabe? Mas o ato de querer ser melhor, de buscar me melhorar, o ato de buscar me reformar a cada instante, de buscar ser mais realmente, esse é inevitável e é do ser humano, é meu. E se eu não tiver esse impulso realmente, eu acho que eu estou morto, sabe? Mas eu entendo que a frase que nós não quiser ser mais do que é com relação ao exterior, sabe? Eu percebo que é com o exterior, sim.
estamos todos tornando. Eu entendo que a nossa tendência é externar. Mas eu acho que essa frase é totalmente interna. E é verdade. É ser mais. Eu preciso ser mais pessoa. Mas comparado a mim mesmo. Sim. Se eu me comparar ao Rodrigo, já não sou eu. Né? A referência é eu. A referência ela é sempre interna. Né? Ela é interior sempre. Exatamente esse é o ponto. Se eu comparar, se eu botar a referência para fora, perdeu todo sentido. A frase pode manchar. E quem vai me contar se eu estou melhorando? Igual quem me falou, é uma coisa eu e eu, né? Tamara, vai. Eu e eu. Nós vamos chegar nesse sentimento aqui daqui a pouco. Vai. Vai sim, se tiver coragem de olhar para dentro. Vai sim, com certeza. Como a gente já falou aqui, todos nós estamos condenados à felicidade. Com certeza. Muito bom. É isso. Muito bom, Ivani. Então, só para a gente falar um pouquinho mais, quem que é o meu maior inimigo? É o mesmo. Decorado, né? E aí vem o tal do balanço de final de ano, que foi o que motivou os caras aqui. Balanço de final de ano. O que eu melhorei, o que eu dei conta, o que eu não dei conta. No final de ano eu fico ainda um pouco, eu ficava muito angustiado, sabe? Gente do céu, será que eu melhorei? Será que eu mandei alguma coisa? Será que eu estagnei? E aquela angustiazinha, sabe? Do medo do descompasso. E aí vem a angústia da melhora, Tamara. Que é isso. Que vem o sofrimento que reflete entre a luta entre o meu real e o meu idealizado. E não tem jeito de descobrir se não olhar eu comigo mesmo. Não tem jeito não. Pode pedir ajuda para qualquer um, para qualquer um seja, para estar indo do seu lado. Não tem jeito. É comigo mesmo. Lógico que a gente ter aí o apoio de quem está junto, a gente ter apoio naquele que já está numa maior idade, naquele que eu sinto que ele tem mais do que eu, é sempre importante, né? Mas essa resposta é sempre interna, não tem jeito. E de novo vem a frase. Ela me persegue, não tem jeito. Que é para não buscar um descompasso. Como é que eu hoje entendo que eu fujo dessa angústia da melhora? Quem que busca, quem que na verdade entra nessas faixas de conflito? Da angústia da melhora? Eu inferior busca o Deus. Pois é. Todo mundo. Não sei se todo mundo. Eu não sei. Acho que não. Busca com o crescimento. Quem está em busca. Isso é extremamente reconfortante. Extremamente. Só entro nessa faixa de conflito, de angústia, de descompasso. Puxa vida, eu dei conta, eu melhorei. Será como é que eu estou frente ao Natal do ano passado? Sabe? É quem se entrega ao serviço de autogovernamento. Olha que legal. Sabe? Para balanço no final de ano. Se esse é um sentimento que me incomoda, que me chacoalha um bocadinho para o final de ano, na época de balanço, é muito legal entender isso daqui. É porque eu estou realmente em busca do sentimento e do serviço de autogovernamento. E aí falo sem nenhuma necessidade de rasgar seda, não. É uma coisa que eu falo que eu acho que é verdadeira, e que é sentimento. Eu sinto que aqui em especial, nesse grupo, estão todos no mesmo caminho. É sentimento. Estão todos em busca e entregues ao serviço de autogovernamento. Por isso, meu balanço no final de ano está muito legal. 12 de 12 de 2002 está muito legal. É verdade. Exato. É de entender esse outro lado, sabe? De sair daquele sentimento angustiante. E isso aí, na verdade, é um efeito que às vezes é perceptível nessa batalha anterior. É isso aí, sabe? É um sentimento de indignidade. Será que eu sou digno? Será que eu mereço? Merece. Com certeza. Como merece. E eu estou dando conta. E eu estou conseguindo. Lógico. Eu acho que eu coloquei aqui. Acho que está ali embaixo. Que aí, no caso, é a Hernandes que coloca da gente. Que ainda falta a habilidade. Se eu tenho esse sentimento de dignidade, falta para mim a habilidade do alto amor. De exigências excessivas com as minhas propostas de progresso. Que elas são passo a passo. Né? Baixa tolerância com imperfeições e fracassos. Querer ser melhor e não conseguir tanto quanto gostaria. Nós já colocamos aqui a questão da espiral evolutiva.
O Balde traz isso para a gente de uma forma muito legal, que a gente, como é que é a Lena que coloca, né? 3 passinhos para frente, 2 para trás, não é isso? Então, saldo é positivo. Né? Mas ele é extremamente importante para a gente dar os 2 para trás, que é para a gente recapitular. O ser humano é necessário ao ser humano a recapitulação, que é para afirmar aqueles conceitos, né? Isso daqui parece cultura inútil, mas é legal, vou dividir com vocês também. Vocês sabem que ele até fala para a gente, assim, ele consegue trazer matemática para essa evolução espiral, né? Que é a proporção áurea, né? Se a gente somar 0 e 1, 1. Sempre somar com o anterior, 1 e 0, 1. 1 mais 2, 3. Fibonacci, né? 3 mais 2, 5. 5 mais 3, 8. Por aí vai, né? Se a gente elevar ao quadrado e pegar a diferença entre esses quadrados, é uma série constante. E a lei áurea é bacana porque é a proporção do nosso nariz, é a proporção entre a cruz cristã, é a proporção do nascimento dos filhotes de um casal de coelho, é a proporção entre machos e fêmeas, igual só fica um zangão numa colmeia, e por aí vai. E o corpo da gente é todo de Fibonacci, né? Legal isso, né? Pelo menos eu acho. Mas é isso. Aí eu falo o crescimento, segundo o Pietro Baldi, ele é espiralado. A gente sobe, aí chega lá em cima, é igual quem anda de bicicleta, né? Chega no alto do morrinho, ele tem que descer um pouquinho até para ganhar embalo. E aí conseguir subir mais um pouquinho. E aí a gente vai, né? Sobe um pouquinho, desce um pouquinho, sobe um pouquinho, desce um pouquinho, né? E aí, por vezes eu falo, pô, tô no fundo do poço, não é nada, no fundo do poço é aquela espiralzinha que lá no fundo a gente ganha impulso para poder subir um pouquinho mais. Né? Realmente é nesse momento, é quando você sofre alguma coisa que você busca, esses 2 passos para trás é o momento do sofrimento. Porque você sempre passa por uma emoção forte para buscar o melhor, ou se entregar. Então, pois é. É o que nos falam, são as vicissitudes, né? Esse nome é danado. O dia que eu descobri, vicissitudes são as alternâncias, né, da mara da vida, né? Entre o bem e o mal, o escuro e o claro, o feio e o bonito, né? E por aí vai. E as vicissitudes, né? Que nos fazem crescer. Né? E aí vem a questão do amor ao próximo, amor ao do inimigo, esse que me faz crescer. Ela coloca pra gente também que é o sofrimento com impactos emocionais, a questão da de sentimento de indignidade. O sofrimento com impactos emocionais do erro e desconforto com imperfeições. Acreditar-me portador de virtudes que ainda não alcancei. Que é pura ilusão. Aí tem os balanços que eu fazia, uns balanços assim, nossa, eu no ano fora, não fiz nada. Nossa, eu não fiz nada de produtivo esse ano. Mas por quê? Porque eu idealizei algo para mim durante o ano, que eu não consegui alcançar, algo que não era para que eu fizesse. E deixei de dar prioridade ou valor às coisas boas que aconteceram para mim durante o ano, que eu nem imaginava que fosse acontecer. Então aquilo que eu idealizei era algo que eu falava assim, nossa, eu não fiz nada do que eu queria, não aconteceu nada de bom esse ano para mim. E isso eu tive essa noção no ano passado. Então esse ano, agora, fazendo meu balanço, eu vejo, gente, tanto que esse ano para mim foi bom. Você está no subsídio da bicicleta, já, né? Sabe, a mudança que ocorreu, assim, de pensamento, de dar valor às pequenas coisas que às vezes a gente deixa de passa batido no dia a dia, né? E que são as ilusões da vida, né? As distrações que não me deixam perceber o tanto que eu já caminhei às vezes, né? É isso mesmo. E bom. Eu acho importante também, Rodrigo, falar aqui nessa questão da ilusão. O pessoal sempre acha que ilusão é sempre ver, pensando numa coisa ótima, maravilhosa e tal, depois, poxa, não era ilusão. Mas pensar negativo, que tá tudo ruim, é péssimo, tudo, também não deixa de ser ilusão. Também não deixa de ser ilusão. E distração. E distração. Esse sentimento de autopunimento, né? Que não cabe mais. Madá colocou tudo com brilhantismo, né? Não cabe mais de drama. E aí a questão, que também a gente já falou muito aqui, que é de entrega, de confiança e de aceitação.
Porque se eu entendo que tem um propósito maior, uma inteligência maior, que rege a tudo e a todos, que além de se arquitetar, ele também executa, tudo que me acontece é para o meu bem. Eu tenho à disposição, como a Dani colocou para a gente um tempo atrás também, eu tenho à disposição tudo aquilo que eu preciso, sem exceção. Tudo é para melhor. Tudo é para melhor, né? Agora, se eu ficar no sentimento de autopiedade, de sentimento de indignidade, de vítima do mundo, pronto. E eu estou entrando em conflito com uma lei, e na verdade uma lei de amor. Que às vezes ela funciona, e muitas vezes funciona através da dor. É ou não é? É isso mesmo. Paulo, acho que trouxe a síntese dessa caminhada, né? O bem que faço, o bem que quero, não faço. Já o mal que não quero, esse sim eu faço. Ponto. Ponto. Simples assim. Já tem consciência. O fato de ter consciência de que não consegue fazer ainda o mal, o bem que quer, mas que está fazendo o mal que não quer, sintetiza. E, no entanto, tanto fez e não sofreu pelo fato daquilo que fez enquanto era salvo. É ou não é? Por isso, hoje, eu vejo o balanço do final de ano com outros olhos. Não é isso? E aí? Como é que então que eu ligo com o danado desses inimigos interiores? Evangelizando. A Beth já trouxe para a gente evangelizando, e a Beth já trouxe lá atrás. A sombra para a luz, trabalhando, educando. Pois é. É batido, mas está lá, né? Olhai, orai. Muito jejum e oração. Muito jejum e muita oração. Jejum dos meus vícios, dos meus maus hábitos, do meu homem velho. E oração é de entender, como semana passada a Lena trouxe para a gente os irmãos pleiadianos de quinta dimensão que estão aí dispostos a nos ajudar. Inclusive, esse é o propósito, não é isso? Olhai, orai e vigiai. E aí, Beth? Olhai. Olhai. Identifica a Como sombra, né? Investiga. Vem cara de frente, investiga, reconhece. Até. Não é? Tem que reconhecer, porque se eu sou sombra e se eu sou luz, eu tenho que entender onde é que está danada dessa sombra, onde é que está danada desse inimigo, essa dificuldade, para poder julgar luz sobre ele, porque senão eu não me conheço. Já a frase volta, tá? Rodrigo, eu tinha uma lista, tinha mesmo, por escrito de inimigos, né? Até conhecer o evangelho. Calma, gente, calma. Aí eu ficava com uma raiva danada que ela não me deu o evangelho, segundo o Espiritismo, eu não entendia nada. Todo dia que eu abria, tá lá. Perdoai os vossos inimigos. Aquilo pra mim foi. O inimigo eu vou usar fora. Aí pelo amor de Deus, estuda comigo, porque eu não posso compreender isso. Isso não tem como entrar no mesmo coisa. Aí uma amiga que falou assim, pega essa listinha toda que você escreveu e me mostra. Aí eu mostrei assim, ora por eles todo dia. Pois é. Ora por eles, vai fazer listinha boa. Aí que eu fui aceitar, eu não compreendi. Eu demorei muito para compreender. Mas como as coisas estavam muito difíceis para eu, eu tive que fazer um movimento. E comecei assim, e hoje, graças a Deus, eu não acho que eu tenho inimigo não. Quando vem alguma coisa difícil, eu falo, isso é uma coisa boa para mim. Pois é, muda a ótica. Muda a ótica. O inimigo vira um instrutor. Tem, né? A gente não tem. Claro, não tem sentimento. Às vezes dá ficar com raiva de uma coisa e tudo. Mas eu falo, tem alguma coisa aqui falando para mim, espera aí. E o que você gastou foi tinta de caneta, né? Oh, meu filho. E foi muito que eu escrevi a raiva, queimava, rasguei. Olha, não cheguei perto. Nós vamos chegar no vigiar, olhar e reconhecer, né? E achei bacana, acho que é do Debbie Pois é. Lado sombrio. Que é o seguinte, não adianta eu ficar olhando pro negro, não. O negro é ausência de luz. Não é verdade? Não adianta não. Na hora que eu olho para o inimigo e eu entendo que eu sou bom e eu sou mal, gente, eu fui, quando novinho, era muito cordato, né? Eu não entendi com ninguém, eu agradava todo mundo. Aliás, eu passei boa parte da minha vida tentando agradar todo mundo, a qualquer custo, a qualquer preço.
Só que é o seguinte, é pegar as minhas sombras, os meus inimigos, eu fiz demais da conta e botar os 4 tapetes. Só que os danados, eu já falei isso também, lá embaixo eles comeram fermento. Eles vão muito mais fortes. E ele ficou magrinho. Eu fiquei magrinho por causa disso também. Na verdade, eu era gordo enorme, né? Antes me conheceu. O negócio é o seguinte, é reconhecer que eu sou bom e eu sou ruim. Eu sou atencioso, eu sou desatencioso, eu sou calmo e sou nervoso. E reconhecer isso, que é a cor branca. A cor branca, se a gente decompõe, é isso. A cor branca é a mistura de todas as cores. E isso faz toda a diferença. Isso me ajudou muito a deixar de ser tão covarde e parar de fugir dos meus inimigos. A cor branca, para mim, hoje é um negócio bacana. Super legal, adoro ela hoje. Mudei. Você sabe que a cor negra, na verdade, é ausência, né? Ela não é ausência, ela é todas as cores, só que não. Você já viu quando você põe uma roupa preta com calor? É porque é todas as cores juntas, não reflete. Então é aquela coisa ali, estagnada. Eu acho que é a representação da estagnação. Embatumada. Embatumada. E a cor branca é a reflexão de todas as cores. É o movimento. Na verdade, se a gente passa para aquele negocinho espectro, ela reflete a vida toda, né? Isso. Legal. Se você for pegar um catálogo e pintar as 7 cores, tirar, fica branco. Muito legal, achei essa analogia das cores aí fantástica. E aí no balanço de final de ano tá melhorando. E aí eu passo a entender melhor o tal do yin yang. Sabe? Na verdade é outro ponto de vista, né? Na hora que a gente fala do branco, eu coloco aqui que o branco é a mistura de todas, é o reflexo de todas, né? Um completa o outro, né? Porque se não tiver o primeiro, não tiver que conhecer, não tem jeito. Não é assim? Voltando. Orai. Orai, pois é. Orai é o que também da como é que é da Hernandes do Fogo? Movimento sagrado, não, da Hernandes do Fogo. Movimento sagrado da mente, o despertamento das forças superiores para o reconhecimento dessas forças. Ou seja, a gente não está sozinho, né? E a oração é o instrumento que a mente tem, instrumento sagrado, movimento sagrado, que realmente me conecta no alto e hoje me faz entender que tem forças realmente muito superiores, muito mais amplas, muito iluminadas, que estão aí presentes, né? Rodrigo, sabe que eu lembrei dessa frase? A apresentação da Dani, que ela falou o Pai Nosso dos chakras. Olha a movimentação de força que você recebe quando você faz uma oração, entendeu? Assim, você busca todas as forças, é uma energia, uma força, né? Você analisa aquilo e vai... Nossa, na hora que eu li, eu pensei nela. Legal. André Bigarella está lendo aqui as orações pequenininhas ali que a Fátima trouxe para a gente agora. Aprendeu, né? É Bigarella? E aí, Tamara, vigiai para eles não chegar perto. O que ela coloca para a gente? Vigiai é diferente de abater. Abater é botar debaixo do tapete igual eu fiz a vida toda. É bem diferente. A vigilância, sim, com as movimentações inferiores da personalidade, sem querer abatê-las, tomá-las como instrutoras, como tesouros, porque onde que eu tenho dificuldade, hoje sim eu tenho um verdadeiro tesouro. Não é fácil, pelo menos para mim. Não é fácil. Mas, como eu estou buscando ficar no branquinho ali, eu estou exercitando isso. E aí o balanço não adianta muito isso. É aquela questão que nós já colocamos aqui, né, Beth? Se eu tenho luz, aonde que eu jogo a danada dessa luz? E todos em exceção têm, onde é que eu jogo a danada dessa luz se eu não conhecer? Se eu não olhar para aquela dificuldade, se eu não olhar para aquele inimigo, se eu não reconhecê-lo, aonde que ele acontece, em quais situações que ele acontece, com quem que ele acontece, e julgar a luz em cima dele. E aprender a conviver a ponto de, em vez de ficar pretinho, ficar clarinho. Se não fermenta mesmo. Se não fermenta mesmo, está debaixo de fermento? E a gente falou aqui, a Lena colocou semana passada, sobre tempos de transição. Aí eu comecei a escrever, eu queria dividir isso com vocês aqui. Tempo de transição, de perder o receio de olhar para o lado espiritual, para a essência.
de entender que tudo que aqui se passa tem um propósito maior, que eu posso dar melhores respostas e que eu tenho recursos para tanto, e todos temos. Tempo de transição interior, de reconhecer onde é que eu me encontro, né, Fernanda? Nem mais nem menos, de amar ao próximo e orar pelos que me perseguem. A lista da Eliana. Haja oração. Mas ela diminuiu o coração? Melhorou o coração. De entender que onde houver uma dificuldade, aí também um grande tesouro. E a gente já falou disso aqui em outras ocasiões. De saudar, além dos meus irmãos, ou seja, de fazer algo especial, olhar para esses inimigos. De ser livre, como o Madá colocou mais cedo aqui.